Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje, uma edição focada no setor imobiliário. Vamos receber Bruno Patriani, CEO da companhia que leva o seu sobrenome e que, entre várias novidades, anuncia o investimento na compra de robôs humanoides para auxiliar as obras. Vamos receber também Luciano Amaral, CEO da Banks, uma incorporadora que toca o maior complexo imobiliário da América Latina. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. Ele comanda a Banks, incorporadora do Bueno Neto, um grupo que começou pequeno e hoje toca o maior complexo imobiliário da América Latina. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Luciano Amaral, CEO da Banks Incorporadora. Luciano, obrigado pela presença em nosso estúdio e eu vou começar sendo muito direto. Em um país com taxa de juros a 15% ao ano, como andam as vendas do setor imobiliário? Muito obrigado pelo convite, queria agradecer aí a todo o grupo da Jovem Pan, a você especialmente, Bruno. Prazer grande estar aqui. E eu digo que os juros têm uma influência no mercado imobiliário no seguinte range para mim. Juros de 5 a 8%, o mercado voa. De 8 a 10, plana. De 10 a 12, difícil. Acima de 12 é muito danoso para o nosso mercado. Então, você começa com uma pergunta dos 15% de juros, você imagina, eu respondi de uma maneira diferente, mas vou falar como estão as vendas, né, no mercado imobiliário de São Paulo. Falar especificamente de São Paulo, né, onde a gente atua, e capital São Paulo. Essa cidade tem uma dinâmica muito especial, muito diferenciada do resto do país e comparável às grandes cidades do mundo, né? E São Paulo tem 3 mercados que são bastante resilientes, né? O primeiro é a quantidade de pessoas que casam e se separam. É mesmo? Porque as pessoas que casam geralmente dão demanda para o mercado imobiliário. E quando se separam, ou um fica na casa e o outro vai procurar outra casa, ou os dois vendem e vão procurar 2 casas e geralmente não voltam para a casa dos pais. E isso vai aquecendo o mercado. Este é um mercado resiliente. É só você ver o número. Do casa e descasa, é isso? Casa e descasa. Muito bom. O segundo mercado são as pessoas que vêm de fora de São Paulo, do interior e dos outros estados, para estudar ou trabalhar em São Paulo. Eu, baiano, tenho 10 filhos. Você tem 10 filhos? Não, de amigos meus. Ah, tá. E de primos, e de tios, que moram em São Paulo e deram origem a 10 unidades de mercado imobiliário. Seja comprando, seja alugando. É mercado imobiliário. Então, a quantidade de pessoas da Bahia, por exemplo, que vêm, que estão em São Paulo, seja morando em São Paulo, por estudo ou por trabalho, é enorme. Isso você pode permear por todos os estados do Nordeste e do Centro-Oeste, né? E até do Sul. E do interior de São Paulo, quanta gente vem. Você vai na SPM, na faculdade SPM, você vai ver que 50% que estudam na faculdade SPM é fora de São Paulo. É incrível isso. Então esse é o segundo mercado. O terceiro mercado são pessoas que querem ter, por negócio, que vem a São Paulo todo mês e gostam de ter uma base aqui. Então esses 3 mercados, eles não estão dependendo do juros de 15%. Eles existem. Eles acontecem. Eles existem, eles acontecem essa demanda. Essa demanda só existe na cidade de São Paulo. Agora, quando você fala que a partir dos 12% o mercado imobiliário brasileiro fica muito difícil,
eu logo me questiono, né? Como sobreviver? E eu imagino um pouco a sua resposta, porque vocês têm buscado cada vez mais o público mais abastado, aqui, os ricos entre os ricos. Isso é algo que tem acontecido nos últimos tempos com vocês. Por que essa decisão? Porque os ricos entre os ricos não existe crise nessa classe? Ela sofre muito pouco. O mercado de altíssimo, eu quero aqui fazer uma observação, que existe mercado de alto padrão e altíssimo padrão. São duas coisas diferentes, né? O mercado de altíssimo padrão, que eu considero... Onde vocês estão inseridos. Exatamente. São apartamentos que custam acima de 30 mil, 40 mil o metro quadrado. Então, estamos falando de apartamentos de 15 milhões para cima. É o altíssimo padrão em São Paulo. Este comprador, este público, ele cresceu nos últimos tempos e também vou fazer aqui algumas colocações desse novo público de altíssimo padrão, tá? Então ele sofre muito menos, porque ele ele tem um patrimônio bem protegido e uma capacidade financeira bem protegida. Então ele sofre muito menos, por isso que a gente foi para esse mercado. E em São Paulo nós tivemos nos últimos 10 a 15 anos, novos clientes do altíssimo padrão. Vou dizer aqui alguns novos clientes do altíssimo padrão, fora as famílias tradicionais ricas. Mas essas famílias que são ricas há 20, 30, 40 anos, 50 anos, grandes grupos, Votorantim, Gerdau e outros, as famílias vão crescendo. Eram 3, na segunda geração viraram 6, na terceira viraram 12 e na quarta 24. Todas essas pessoas são riquíssimas, mas não são 3, você precisa dar moradia aos 24. Então, esse é o primeiro. Nós temos grupos aí do mercado industrial e financeiro, setor, que já está na 4ª geração, gente. 4ª geração. Haja apartamento de altíssimo padrão. Primeiro. Hein? Segundo, muitas empresas de mercado financeiro, setor financeiro. Esse setor adquiriu uma dinâmica muito forte, porque esse país é incrível, ô Bruno. Com todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, de juros, crise entre os poderes, o maior país do mundo brigando com a gente. É o maior país. Senão você não briga com o maior país do mundo, gente, com o mais forte do mundo, brigando com a gente. Um ex-presidente popular sendo preso, né? Quer dizer, todas essas 2 guerras acontecendo no mundo que complicam bastante, principalmente o comércio, a logística de comércio mundial, a Rússia, a Ucrânia, Palestina, enfim, Israel. E nós ainda vamos crescer. Que incrível isso, né? Eu ontem falava num outro evento, né? Dessa capacidade que o Brasil tem. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo e as 10 maiores populações do mundo. E somos um país super receptivo. Luciano, você falou de valor. A nossa audiência gosta de ouvir valor também. Qual que é o apartamento mais caro do Brasil? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Já que você está falando em valor, eu vou dizer que é uma pergunta de $1 milhão. Eu diria que, no meu conhecimento, em torno de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. Esse apartamento está em São Paulo. Com certeza. Esse apartamento é vendido por você? Nós temos um apartamento, uma cobertura de um dos prédios, que já foi vendido, mas o cliente pede na revenda 150 milhões. 150 bilhões de reais. Para mim é uma novidade isso que você está falando, porque eu tinha uma informação que você tinha um apartamento de 140 milhões de reais
em São Paulo. A faixa de preço dos seus apartamentos que você comanda vai do quê? Vai de... Os altíssimo padrão, eles começam com 20, 24 milhões de reais. Tá. E vão até 120, 140 milhões de reais. Essa faixa dos 100 milhões de reais, 100, 120, 140, 150 milhões de reais, quem é o comprador? Você está falando das famílias tradicionais brasileiras, das grandes companhias, mas assim, tirando essas famílias tradicionais. Mercado financeiro. Grandes profissionais liberais que tiveram grande sucesso. Eu vendi recentemente não, ano passado, um apartamento a um advogado por 60 milhões de reais. E, Bruno, eu leio bastante, eu leio o valor, eu leio, né? Leio internet e tal. E nunca tinha ouvido falar desse advogado. Incrível. A pessoa estava comprando um apartamento de 60 milhões de reais. Vendi recentemente um apartamento duplex por 46 milhões de reais. Um mercado financeiro, mas também que nunca tinha ouvido falar. São 2 exemplos que eu estou te dando. Então, grandes profissionais liberais e pessoas que venderam as suas empresas. Tá. Houve uma abertura de mercado muito grande. O Brasil é um país extremamente atrativo, tem os seus problemas, não estou falando aqui de problema, mas o Brasil é um país bastante atrativo, porque ele é um país, ele não tem guerra, ele não tem terremoto, ele não tem tsunami, é um país que não tem, né? Ele é um país que ele é receptivo para o estrangeiro, diferente de outros países, né? Tem dificuldade de língua e outras coisas, de cultura, o Brasil não. Então, você tem também muita gente que vendeu, principalmente no digital, que vendeu suas empresas para fundos, né, de private equity, e ficaram bastante líquido, com bastante dinheiro. É um outro mercado que compra esse tipo de imóvel que a gente está falando. Deixa eu chamar a atenção da Banks, porque vocês são os responsáveis pelo Parque Global. Parque Global simplesmente é um mega empreendimento imobiliário de São Paulo. A gente está com uma audiência nacional, então muita gente não sabe o que é o Parque Global. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que foi essa ideia de vocês de construir não um prédio ou 2 ou 3 prédios, mas um ecossistema ali que você tem um hospital de ponta, você tem um shopping, e tudo ali no meio do bairro do Morumbi, né? Bairro do Morumbi. De onde veio essa ideia, Luciano Amaral? O empreendedor e empresário, ele tem que sonhar grande, né? Diziam alguns empresários que sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, então sonhe grande. Então o Parque Global é fruto de um grande sonho de um empresário, o Dalberto Boneto, meu sócio, que comprou esse terreno em 2003, né? E aí foram vários passos, vários obstáculos até chegar ao que nós temos hoje. Eu costumo dizer que existem 3 projetos disruptivos no mercado de São Paulo nos últimos 40 anos. Essa palavra é uma palavra que está na moda, eu não gosto de usar, mas vou usar, tá? Porque disruptivo é aquele projeto onde jamais se pensou em fazer o que se fez. Existem grandes projetos em São Paulo. Grandes. Jardim das Perdizes, Vilagem do Panambi, Parque da Cidade, Place de Vosges, grandes. Parque Alto de Pinheiro. Disruptivo existem 3 nos últimos 40 anos. Cidade Jardim, um morro, se coloca um shopping sem ar-condicionado, num país tropical. Vai dar errado. Sim. Vai dar errado. Shopping é lugar de conforto. Num país tropical, você colocar um shopping... E foi o oposto. Com as maiores grifes. E se coloca 9 torres residenciais com 321 apartamentos, conjunto habitacional. Ninguém vai querer morar. E foi o oposto.
Cidade Matarazzo. Não, mas só nesse caso, deixa eu observar esse caso. Por que você acha que deu certo, sendo que todos os conceitos que você está falando era para ter dado muito errado? E ainda com o Rio ainda ali na frente, né? O Rio Pinheiros ali na frente. É fácil falar depois, né? Já tá pronto, né? Eu acho que a estratégia de fazer o shopping, primeiro, um shopping super inovador, né? Trazer grifes que não existiam em São Paulo, ou que tinham uma loja no máximo, muitas grifes internacionais, né? É um conceito muito inovador. O menor apartamento desses 321 tinha 240 metros com 2 suítes. Um apartamento de 300 metros tinham 3 suítes. Então, naquela época, o apartamento de 240 eram 4 suítes. Ele foi lá e fez de 2 suítes. O de 300 metros era de 4 suítes. Ele foi lá e fez 3 suítes. Então, é todo um conceito inovador que deu certo. Tá? Shopping é um sucesso. Remou, mas é um sucesso. Segundo projeto, Cidade Matarazzo. Todos conhecem Cidade Matarazzo. Era uma maternidade tombada, a parte tombada, que é incrível esse negócio, que a Previ ficou durante muito tempo, 20 anos, tentando vender esse terreno e não vendeu. Existiam 6 hotéis 5 estrelas do lado de lá da Paulista. Cadoro, Brasilto, Crown Plaza, Maxud, Cisa Park e Della Volpe. Todos esses 6 hotéis acabaram. 6 hotéis acabaram. Foram para o lado de lá dos Jardins, ou no caso do Unique Garden, ou foram para o Itaim, ou foram para Chuque Zaidan com Berrini. Vem um cara e bota lá um hotel mais sofisticado do Brasil. Vai dar errado. Se todo mundo saiu, por que você vai botar? Está lá o projeto. Vão lá e vejam. Parque Global. Era um terreno, bota fora do Rio Pinheiros, da Eletropaulo, que todo mundo achava que era o estacionamento do supermercado Paz Mendonça antigamente e supermercado Extra recentemente. Nós vamos lá, criamos um bairro. É um bairro, exatamente. Criamos um bairro, criamos o conceito de cidade em 7 minutos. Então você tem residencial de vários tamanhos, né? Começa com 77 até 800 metros. Você tem um shopping center que o shopping no Brasil se desenvolveu de uma maneira fantástica. O shopping não é loja. Quem achar que shopping é loja hoje está errado. O shopping é o quê? É uma experiência. Tá. Shopping você tem hoje desde cabeleireiro, você tem até às vezes faculdade, você tem centro médico, você tem toda a questão de serviço, você tem uma academia, você tem não sei quantos restaurantes, cinema, teatro. É um ecossistema espetacular, né? Todos os serviços. E o brasileiro ama shopping. Eu lembro de meu pai que eu detestava, ele já faleceu, mas detestava a loja, odiava a loja. Depois de velho, meu pai vivia no shopping. E eu perguntei a ele um dia, meu pai, o senhor odiava a loja, por que o senhor vai para shopping todo fim de semana? Ah, meu filho, é ótimo, eu sento, tomo um café, tem ar-condicionado, paro o carro. Quer dizer, né? Então o shopping está inserido. E a gente faz isso, bota o hospital mais avançado da América Latina, junto com a parceria com o Einstein, de hematologia, um centro de oncologia e hematologia, um centro médico AAA, um hotel, uma faculdade, uma escola bilíngue. Quer dizer, ou seja, é um bairro, né? É um bairro. É quase um bairro dentro de um outro bairro. E a gente recebe gente desde vários países. Nós temos 25% dos clientes são de fora de São Paulo. É mesmo? 25%. Mas é investidor? Investidor e morador. Tá, e morador. Muita gente do interior e muita gente do centro-oeste. Mas olha só, isso que você está contando para nossa audiência, né, de você criar um bairro dentro de um bairro, né, junto com um hospital de ponta, uma universidade, um shopping, ou seja, a sua vida fica ali naquele ecossistema, vou chamar assim. A ideia, o início, a gênese desse projeto foi por uma
percepção de vocês de mudança de comportamento da sociedade, de uma parcela da sociedade? As pessoas estavam buscando o quê? Ou estão buscando o quê a partir da construção desse empreendimento? Vários atributos, mas o conceito, né, da pessoa poder fazer ali... Fazer a sua vida, né? Sua vida, sem depender muito do automóvel, porque a gente sabe a dificuldade que é São Paulo de se deslocar de automóvel, né? Tem um peso muito grande na qualidade de vida e na dinâmica de cada um. E a pessoa imaginar que ele tem, se o filho é pequeno, ele tem uma escola para botar, vai ter alguma universidade, a questão hospitalar vai ter PA, pronto-socorro, um centro diagnóstico, ou seja, tudo está ali. O shopping tem todas as facilidades, né? Ele desce, ele vai tomar um café, ele desce, vai para um restaurante, ele desce, ele vai comprar algum presente, ele vai no cabeleireiro, ele vai na academia, se não tem no prédio, mas ele quer fazer uma academia diferente, né? Ele tem toda essa gama de serviços, vai jogar na loto se quiser, né? Vai tomar um sorvete e milhões de coisas que tem. Vai ser um shopping realmente de um mix muito bem estruturado. Então, tudo isso, quando ele imagina que ele vai ter tudo isso, leva ele a dizer, é aqui que eu quero morar. E lógico que foi super bem embalado, foi super bem... As vendas foram boas? Sabe aquele negócio que a gente diz, putz, se falar muito, estraga? É mesmo? As vendas foram espetaculares. Mas está tudo vendido, não? A primeira fase, que são 630 unidades, faltam 30 unidades só, que a gente até o final do ano vai acabar. E eu levei um empresário lá, uma vez, que não só bem vendidos, mas bem vendidos economicamente. A gente conseguiu vender o Parque Global por o dobro do preço de qualquer apartamento ao redor do Parque Global. Isso é incrível. Agora, pergunta de R$1 milhão, porque você citou aí uma das perguntas que é uma pergunta milionária. Quais os planos para exportar essa ideia do Parque Global em outras capitais e em outras cidades brasileiras? Tem essa ideia? Bruno, excelente pergunta. Eu só não posso dizer que você foi o precursor desta pergunta, porque tem muita gente perguntando isso? Já recebemos 2 convites. Já receberam? 2 convites durante esse tempo, esses últimos. Quais estados, quais cidades? Para um estado do Nordeste e um do Centro-Oeste, Goiás e Bahia. Tá? E nós estamos, nesse momento, iniciando um trabalho na Banks de planejamento estratégico. Contratamos uma consultoria para fazer os próximos 5 anos, Banks, próximos 5 anos. E com certeza esta sua pergunta vai ser respondida no momento oportuno. Nesse planejamento estratégico, mas existe com certeza, existe provocações internas, provocações externas, e o Parque Global virou um case, virou um exemplo, virou referência, eu diria até mais do que nacional. Luciano, a Banks vai abrir capital? Eu diria, eu vou responder essa pergunta. A Banks está preparada estruturalmente para isso. A Banks tem citar algumas coisas importantes para quando você pensa em abrir capital. Os investidores pedem isso. Auditoria de uma das Big Four. Nós somos auditados pela EY. Modelo capital aberto. Então nós já temos isso, já há algum tempo. Conselho de administração com conselheiro independente. 2 conselheiros independentes. Comitê de RH, cuidar de pessoas, comitê de gente. Comitê de investimento, aprovação de investimento. Né? Comitê de clientes, cuidar dos clientes. Sem cliente você não existe. Então a gente tem já uma estrutura
de report, de acompanhamento dos empreendimentos, padrão empresa de capital aberto, até porque nós temos vários sócios que são fundos de investimento e que nos levou a nos aperfeiçoar nesse report e nessas características. Você pode falar para a nossa audiência, eu acredito que tem muita gente aí, muito corretor, inclusive, que está nos assistindo nesse momento. Qual que é o segredo da boa venda no setor? Eu ia falar do setor, mas eu acho que venda mesmo, o bom vendedor, ele vende talvez qualquer coisa, né? Sim, isso está mudando bastante. Até complementando a minha resposta, a dinâmica de venda está mudando bastante. E então o corretor, né, para mim, ele tem que cada vez mais saber o que ele está vendendo. Ele vai se diferenciar por isso. Ele tem que conhecer aquele produto no detalhe. No detalhe. Principalmente se for altíssimo padrão. Ele tem que saber a marca do equipamento do fitness. Ele tem que saber a tecnologia que a gente está usando na sauna. Ele tem que saber o material de revestimento do lobby. Ele tem que saber a obra de arte que vai ser colocada. Então, para mim, o grande segredo da venda, a lógica, a empatia, a conversa, isso é sempre. O carisma. O carisma. A empatia de um baiano? Não todo mundo. A empatia de um baiano? Todo mundo seria um bom vendedor, né? E a empatia é uma coisa que você nasce. Mas eu acho que o corretor tem, né, que saber cada vez mais do produto, porque como você falou e eu confirmei, o mercado se tornou mais exigente. Eu falei de Bahia, há quanto tempo você deixou a Bahia e veio para São Paulo? 1990, 35 anos. 1990, mas nunca deixou direito a Bahia? Não, eu tenho minha mãe, meus irmãos, amigos lá. Agora eu vou lá, em setembro. Eu vou 3 vezes por ano, 3 a 4 vezes por ano. Luciano, pergunta clássica aqui no Show Business: quem são as suas referências como empresas, como empresários, né? Referências no mundo dos negócios e na vida? Eu sempre admirei 2 empresas no mundo, uma mais antiga e uma mais nova, né? Então a mais antiga é a Disney, né? Para mim, eu tive experiências pessoais na Disney que me fizeram olhando, e eu não estou falando de experiência profissional, experiência pessoal como criança, experiência pessoal como empresário, olhando a cabeça de empresário. Então isso me impressionou, isso marcou a minha vida. Já li vários livros sobre a Disney, né? Já contratei gente que fala sobre a Disney, que são treinados na Disney. Então a Disney seria o meu número 1. E a segunda empresa, né, chama-se Apple. Eu li alguns livros da Apple, vi o filme, e algumas coisas me marcaram, né? Tipo, a Apple cria produto que as pessoas não achavam que precisavam. Essa é uma frase. E a preocupação do Steve Jobs, que é o grande, já morreu, mas é o grande mentor disso, com a embalagem do produto. Com o design, né? Impressionante. É impressionante. Eu, quando abro um produto da Apple, você vê cada detalhe. Eu disse, puta, isso eu li e é verdade. Então, essas 2 empresas. Excelentes exemplos aí. Quer dizer, de um lado a Disney e do outro a Apple. Muito bom, muito bom. E isso você usa no seu trabalho? Sim. Sim, e a Disney para mim é cliente. Encantar o cliente. E a Apple
é a preocupação com o detalhe. Muito bem, nós recebemos neste bloco do Show Business Luciano Amaral, CEO da Banks Incorporadora. Luciano, obrigado pela presença aqui no Show Business. Obrigado, Bruno. Experiência, eu sou apaixonado pelo que eu faço, então, como eu sou apaixonado pelo que eu faço, fica fácil falar para mim do que eu faço. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, estou sempre à sua disposição. Obrigado. E o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes.